nós estamos de volta ao vivo aqui, programa Brasil Cristão. Você viu que acabou de passar a propaganda do Renova Minha Família? É porque a família é a base da sociedade. A família é a menina dos olhos de Deus. Até Deus é família. É Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nasceu numa família. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E por que não termos uma família de acordo com a vontade de Deus? E teremos, se abrirmos o nosso coração, se deixarmos Deus agir. Por isso eu já quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, com satisfação. Eu chamo o Padre Miguel Ângelo. Padre, sua bênção. Deus abençoe você. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo, porque não é fácil também nesse comecinho do ano, né, Padre? Alegria minha, com certeza convidando, estaremos sempre aqui à disposição para ajudá-los. Obrigada, Padre. Hoje, aliás, essa semana o senhor está trabalhando bastante aqui na nossa emissora, né? Isso, na Rede Século XXI, né? Hoje eu passo por aqui, vou dormir aqui na obra, que amanhã eu estou apresentando o Bom Dia Sócio durante toda a semana, esta semana até sábado e na semana que vem também, substituindo a Simone. Olha que legal, gente. Então, o Padre Miguel Ângelo estará todas as manhãs aqui na Rede Século XXI, 9 e 5 né, Padre? da manhã. 9 e 5 da manhã. Tem um encontro marcado, então, com o Padre Miguel Ângelo aqui, né? E hoje também, Padre, o senhor foi chamado porque o senhor já tem um trabalho com família, né? Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tive a graça e o privilégio de poder, depois de padre, estudar um pouco mais acerca do comportamento humano, o comportamento familiar, através dos estudos da psicanálise e também da terapia sistêmica familiar. Então, isso foi se dando naturalmente, fui em busca de autoconhecimento e a coisa foi para um outro lado. Eu recebi convites de psicólogos, terapeutas para trabalharmos juntos e hoje eu tenho 2 consultórios, um na cidade de Sorocaba e outro na cidade de Porto Feliz. Então, além do meu trabalho, tem uma paróquia também. Então, eu atuo como padre, apresento aqui na Rede Século XXI semanalmente e, além disso, tem um trabalho à parte, que é o trabalho terapêutico que eu desenvolvo nos meus consultórios. Junto às famílias, né? Junto às famílias. Então, quem precisar de alguma orientação, assim, o senhor tem algum endereço eletrônico que o senhor pode passar para a pessoa? Eu peço que entre em contato com a Rede Século XXI e eles têm já a liberdade de passar os meus contatos para o povo aí de casa. Olha, então, se você sentir necessidade, então a gente toma a liberdade disso, né, Padre Miguel Ângelo? Você precisando, se não deu tempo de resolver ou de dar condução a algum problema, né, Padre? Sim. Por isso que a gente insiste, liga logo, liga agora no começo, 0800 777 0021, porque aí dá tempo de chegar aqui, né, a situação, a descrição do problema que você está passando, né? E dá tempo também da gente colocar em oração, né, Padre? É isso que é o mais importante, né? Porque um trabalho terapêutico é um trabalho um pouco demorado. As pessoas, depois nós vamos falar ao longo do programa, né? As pessoas, às vezes, elas querem o milagre, obviamente. Então, na oração... Quer na velocidade da internet, né? Até na oração nós precisamos de uma prática, de um processo, né, contínuo de oração para que o milagre possa acontecer. Então, não tem mágica, nem na oração e nem num trabalho terapêutico. Então, aqui no nosso programa hoje, juntamente com a Maria do Rosário... né? A gente vai acolher o seu pedido, vai acolher a sua dor, o seu sofrimento e vamos tentar resumir, né? Eu juntamente com ela, através da oração, através da espiritualidade e da ciência que também está à nossa disposição, nós vamos dar uma orientação precisa para o povo que está em casa. Isso mesmo. Então, nós vamos começar aqui mostrando algo muito importante do nosso programa. É muito importante, viu, Padre Miguel Ângelo? O mural do sócio, né? A gente não pode fazer esse programa sem mostrar quem nos ajuda a fazê-lo, né? Então vamos ver quem está hoje? No mural do sócio recebemos a foto de Janeide Maria do Nascimento, do Rio de Janeiro. Janeide, obrigado por nos ajudar nesta obra e que Deus te abençoe e cubra de bênçãos.
Janeide, muito obrigada, viu? E que foto chique aí com o cardeal Orani, né? A gente vê que você é uma pessoa que está atuando na igreja, né? Tá junto com o cardeal. Então, a gente vê que é uma pessoa que trabalha para a igreja. Além de tudo, é nossa sócia fiel. Você acredita nesta obra e nós também. Muito obrigada, viu, querida? Deus lhe pague. Você quer participar desse momento? Manda uma foto, manda aí um momento da sua vida, a família inteira. Tem gente que manda fotos lindas aqui, muitas fotos. Aliás, todas são lindas, mas cada uma de um jeito, né? Com a família, com o filho, com o nenezinho. Teve um, eu nunca me esqueço, um nosso sócio montado num cavalo, sabe? Uma foto bonita, assim, eu achei muito legal. Porque são coisas que as pessoas gostam, né? Então, manda essa foto pra gente mostrar você aqui, né? A Joana Ferreira Pompeu, de Buriti Alegre, em Goiás, Padre Miguel Ângelo, pediu uma bênção especial porque ela vai passar por uma cirurgia nos olhos. Nós vamos rezar neste programa e ainda vai para 100 missas, né? E também a Rita de Souza Santiago, Araguaína, em Tocantins, pede uma bênção especial também. Ela gosta muito deste programa, muito obrigada, Deus lhe pague, e é uma sócia muito fiel. Você quer ser um sócio também, uma sócia? Liga agora, Call Center está te esperando, e nós também, Padre Miguel Ângelo e eu, 0800 777 0021. E estamos aguardando também as crises, os problemas que estão amontoados aí nas famílias, né? Os conflitos, assim, né? aos montes, né, Padre? Muitos, o senhor que escuta, né? muitos. Vamos começar falando, porque tempo para nós é salvação, né? É isso aí. Vamos, então. Padre Miguel Ângelo, estou passando por uma dificuldade em família muito grande. Não sabemos de que ordem, né? Vamos expor assim em tese. Onde e como eu posso buscar ajuda? Qual é o primeiro passo que eu devo dar? O primeiro passo é Deus. É Deus porque eu conheço pessoas que fazem um processo terapêutico a longo prazo e não conseguem êxito, né? Porque precisa descobrir, na verdade, dentro de si este poder, essa realidade transcendental. O que é isso? É isso que está para além da nossa matéria, para além do nosso físico, para além de todas as expectativas materiais que nós temos. Precisamos de dinheiro, de uma casa, talvez de um veículo. Eu não sei qual a necessidade do povo aí em casa, mas muito mais do que isso, precisamos de Deus. Então, a resposta a esta pergunta, o primeiro passo é Deus. Com certeza, é isto que eu busco nas minhas orações, na minha vida pessoal, para me reabastecer também. Depois, indo para este lado do processo terapêutico, né? Aqueles que têm oportunidade... Porque muitos não têm. Muitos não têm, até porque o processo terapêutico é um processo um pouco caro, né? E não acessível a todas as pessoas. Há terapeutas que têm, né, trabalhos acessíveis. Eu levei trabalhos terapêuticos para a minha paróquia de forma gratuita, uma paróquia exigente em todos os sentidos, onde as pessoas pobres puderam ter acesso a esse trabalho de forma gratuita. Isso é também. Raro, né, Padre? É. Isso é um pouco raro, né? É um pouco raro, mas nós precisamos, nós que somos padres, ministros, né, da palavra de Deus. Dá um incentivo aí para os padres, Padre. Eu sempre falo com os padres, vamos estudar. As exigências são inúmeras hoje, tudo mudou, né? Nós estudamos filosofia e teologia, mas se estudarmos um pouquinho mais acerca do comportamento humano, como funciona a mente humana, os comportamentos familiares, a gente consegue muito mais ser sal e luz no mundo de hoje. E precisa, né? E precisa. Então, assim, você me perguntou... Quem tem acesso? Você me perguntou aí a quem procurar, a quem recorrer. O padre, ele é um terapeuta. Todo padre numa paróquia que tem um trabalho de atendimento, né? Tem um trabalho de confissão e tem um trabalho de atendimento, de orientação, ele está fazendo um trabalho de terapia. O que é a terapia? É levar a cura. O terapeuta é o curador, é isso que significa. Então, aquele que faz um processo nos grupos de oração, quantas pessoas rezam umas pelas outras, escutam, tem um trabalho de escuta. Porque é difícil achar quem escute, né? É difícil, né? É difícil. Por isso que as pessoas, elas optam por pagar. Outro dia eu falei com um amigo meu. As pessoas me pagam para escutar problemas delas, porque ninguém quer escutá-las. E às vezes a família não está preparada para escutar.
né? E não é aconselhável também que eu tenha um problema, um conflito que eu partilhe com a minha própria família. Eles não vão entender porque eles estão dentro do contexto. Então fica mais difícil. Minha mãe, se ela tiver um problema, um conflito, ou meu pai, não é aconselhável que ele fale comigo. Eu vou indicar um outro padre, ou um terapeuta, ou um amigo, para que ele partilhe, porque eu estou dentro do contexto familiar. E isso dá choques na hora que nós vamos orientar, né? Isso dá uma confusão aí. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que às vezes a esposa talvez vai partilhar algumas coisas pessoais com o seu marido, ele não vai entender. Aí ele lança crítica. Aí cria confusão, vira um forrobodó, aí né? vira briga. Vira uma brigaiada. Há pessoas que me procuram para orientação e eu falo, isso é seu, você vai carregar, esta é a sua cruz. Não partilhe com ele, não partilhe com ela. Você já se confessou, você já veio, né, atrás de uma solução para o seu problema. E aí vai no processo, vai curando, né? Vai no processo, vai curando. Na verbalização, né, na escuta. Diante de mim, se tem alguém que já me escuta, obviamente a pessoa... Às vezes eu não falo nada, a pessoa sai do consultório e fala, nossa, aquela vez que o senhor me escutou, eu saí de lá curada. E às vezes você não fez nada. Olha só, então a gente pode dizer para as pessoas, você que está precisando falar com alguém, né? Uhum. Até veio o padre Luiz Felipe, veio há 15 dias, Sim. E ele disse, existe uma diferença entre confissão, sacramento, Sim. e aconselhamento, Sim. né, padre? E tem padre que, por exemplo, ele não tem essa disponibilidade, talvez, de ouvir. Do aconselhamento. Faz parte da estrutura dele. Eu conheço um padre amigo meu que ele fala, as pessoas já chegam, eu não aguento ouvir, me incomoda, eu quero estar ali para atender confissões. E aí então, ele... É o Ministério da Confissão, É o Ministério né? da Confissão, que é uma outra coisa, né? A confissão, basta que a pessoa verbalize os pecados e o padre... Da absolvição. Da absolvição dos pecados. Isso pode ser em questão de segundos, não precisa de tempo demorado. Já um aconselhamento. Mas curioso, Maria do Rosário, que eu tenho ido em algumas igrejas atender confissões, as pessoas elas vêm querer aconselhamento. Elas não se detêm, não se contêm apenas com a confissão. Porque querem ser ouvidas, Elas né, começam a desabafar as histórias, os problemas, os traumas, os conflitos. E isso só é possível ou num horário próprio para que a gente possa aconselhar. Eu tenho na minha paróquia um trabalho toda quarta-feira eu atendo pela manhã as pessoas, né, no tempo delas, né, ou então num processo terapêutico que eu tenho mais tempo, tenho de 50 minutos a 1 hora cada cliente, eu chamo de cliente. Eu não chamo de paciente, não. Então, o cliente que me procura, eu tenho 1 hora para ouvi-lo e para trabalhar com ele as suas angústias. E hoje o padre Miguel Ângelo está aqui para ouvir você. É isso aí. Não tem 1 hora disponível para cada um, mas nós temos alguns minutos. Temos e principalmente para rezar. Nós faremos uma oração poderosa no final. Daqui a Síndrome pouco. do pânico, depressão, conflitos familiares. Tudo. Né? Agora a gente vai para um segundo passo que a gente recebe tanto aqui, padre. Sim. São pais e mães que falam dos seus filhos. Certo. Meu filho briga por qualquer motivo, meu filho está completamente avesso ao que é direito, ao que é certo, né? Ao Entendi. que é moral e ao que eu gostaria que estivesse. E aí, como que faz, padre? Como que faz? Como que eu posso reverter? Olha que curioso. Quando os pais, os avós, os tios, o responsável pelo jovem ou pela criança me procuram, fala, padre, eu quero que o senhor atenda o meu filho. Sabe o que eu respondo? Eu quero primeiro que venham os pais, para eu conhecê-los, para saber quem são os pais. A fonte da nossa vida são os nossos pais. Se foram criados pelos avós, por uns pais adotivos, pelos tios, eu quero conhecê-los, para saber da história que está lá para trás. Porque eu trabalho nessa visão sistêmica daquilo que ocorreu lá no passado e que vem influenciando os nossos comportamentos. Né, padre? É o histórico. Porque senão a gente coloca aquela pessoa como bode expiatório de todos os problemas da família. Já viu aquele coitadinho que fica lá sofrendo e pega todas as dores em nome do amor pela família? Isso é inconsciente, ele toma todas as dores para si e a gente começa a apontar. Ele não quer trabalhar, ele é vagabundo, ele só fica aí falando que está com depressão, olha os problemas que ele está me dando, ele usa drogas. Mas aquela pessoa, às vezes, ela está desenvolvendo um papel a serviço da família. Só que isso é muito complexo, que é uma linguagem inconsciente. Até explicar aqui, né? Até explicar aqui, entendeu? Então, assim, em nome do amor, um amor cego pela família, aquela pessoa ela se coloca num papel de sofrimento, de dor,
de vício, até mesmo talvez por alguém do sistema familiar. Talvez alguém que já até morreu lá no passado. Alguém que bebeu muito, alguém que morreu assassinado, alguém que usou drogas, alguém que não quis trabalhar, que teve uma dificuldade psíquica e não foi entendido naquela época porque nós não tínhamos recursos, né? Então, os recursos agora mais atuais são mais precisos para identificar, para analisar, para auxiliar. Mas em tempos atrás isso não era. Padre, até eu entro com uma questão aqui que muitas pessoas perguntam e a gente sabe que é válido, mas eu gostaria de uma explicação sua. Missa de libertação dos próprios antepassados. Nós celebrar temos. Missas. Sim, né? Eu faço muito dessas missas lá na minha paróquia também. E sempre na oração eucarística, a igreja reza pelos antepassados todos os dias, quando a gente reza pelos mortos. Sim. E eu até digo, graças a Deus a igreja vai lembrar de mim um dia, né? Porque nós nunca somos esquecidos. Né? Então, naquela oração eucarística, já tem uma oração para os nossos antepassados, porque nós estamos vinculados às suas histórias, ninguém caiu do céu. Por isso, quando você me perguntou aí sobre os filhos, as problemáticas na família, que às vezes a gente joga nos filhos, porque são os atuais, são aqueles que estão lidando com a realidade. Então, eu preciso conhecer as histórias, eu preciso conhecer o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o titio e a titia, o contexto familiar aonde ele vive e realiza a sua história, né? Olha só, gente, você quer mandar as intenções para que sejam celebradas 100 missas? Coloca aí pelos nossos antepassados, pela quinta, sexta, 10ª, 20ª geração anterior à nossa. Faz isso agora. A Bíblia fala que Deus perdoa as 1000 gerações passadas, então, né? faça isso, meu querido, minha querida, faça isso agora. Eu quero colocar aqui, registrar aqui a participação da Antônia Cláudia Canuto, de Senhora de Oliveira, em Minas Gerais. Muitos nomes aqui, libertação de vícios. São Mateus do Sul, no Paraná, Marcelo Bulgai Burginski. Ele também colocou saúde física, proteção espiritual para a família, que este novo ano que está por vir seja um ano de graças nas nossas vidas, né? Juliana Isabel da Silva, daqui de Vinhedo, né? Eu gosto quando o padre, o Priste diz assim, é só a gente abrir a janela, já está falando com a Juliana aqui, que é de Vinhedo, do ladinho, né? Então, proteção física e espiritual, de Jequeri, Minas Gerais, José Alexandre de Jesus, participando conosco. Então, chegando mais intenções aqui. Por favor, sinta-se à vontade. Nós estamos falando hoje da convivência em família. Não é fácil, não é? Não é fácil. A cruz está em todos os lugares e a fidelidade é uma cruz, né? Com certeza. Voltando na questão dos filhos, é muito importante, eu tenho dito nas minhas homilias na igreja, né? Às vezes os pais acham que gritando, falando, chamando a atenção, eles irão mudar os seus filhos. E se isso fosse verdade, todas as famílias não teriam mais problemas, porque que mãe, que pai, que avô e avó, que tio e que tia não se preocupam com seus filhos, né? Todos, né? Não que tenha que deixar livre e fazer o que quer, tem que dar a orientação precisa até a certa idade, até enquanto se pode, obviamente. Mas não é somente a reta intenção e a reta vontade sobre aquela situação que nós vamos conseguir mudar, não. Porque tem que levar em consideração os nossos comportamentos, o nosso contexto, a nossa história geracional que você estava falando aí dos nossos antepassados. Se o papai e a mamãe, se o vovô e a vovó, se o titio e a titia tomarem uma nova postura, se converterem, foi tempo de conversão, nós vivemos aí o tempo do advento, se converterem tomando uma nova postura, uma consciência do que é a vida, tempo propício, início do ano de 2018, hoje dia 2 de janeiro. Está na hora certa. Nós temos que pegar força, né? Todo mundo com expectativas, né? Todo mundo com esperança. Projetos, né? Agora, no início do ano, vamos pegar então carona nessa força, nessa onda aí de coisas do bem, para que a gente possa mudar primeiro a nossa história e não pedir que o outro mude. O meu filho precisa mudar, o meu marido precisa mudar, a minha esposa precisa mudar. E eu preciso mudar. E não é no berro, né, padre? Não é no berro, não adianta. Se fosse assim, era fácil. A gente faria um curso, né, de como falar, de como fazer, e nós, então, gritaríamos com o outro, exigiríamos do outro mudanças, e não é.
Nem aí, entre amigos funciona assim, entre patrões e funcionários não funciona assim. olha, entre colegas de trabalho, a gente vê que é no amor, né? Na convivência, né? Com certeza. E a pessoa do sangue é a pessoa que mais conhece a gente. A nossa família é quem mais nos conhece. É isso aí. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, mude você. Faz a reclamação do filho, eu falei, mude a sua postura, que o seu filho muda também em relação a você. Se você fala assim para mim, vamos mudar aquela árvore de Natal de lugar? Aí eu falo assim, eu vou mudar esse copo de lugar. Aquela árvore de Natal, ela mudou também de lugar em relação ao copo. Dá para ver melhor aqui naquele ângulo, né? Entendeu? Então, se uma pessoa quer o copo, ela está querendo que a árvore mude, a árvore não quer mudar, ela deve fazer um movimento e todas as outras realidades em sua volta mudarão. Isso é física, é cálculo, é matemático. Isso é real e acontece em grandes mudanças. Então, meu querido, minha querida, lição para nós, né? Padre Miguel Ângelo hoje está dando um banho de sabedoria para a gente e convivência, né? Convivendo em família, é o nosso tema de hoje. Eu quero dar as boas-vindas aqui a Serli de Fátima Rodrigues, de Campina do Simão, no Paraná. Acabou de se tornar uma sócia. Ê, viva! Obrigada, viu? Muito obrigada pela cura do vício do álcool dos seus filhos. Tem 3 nomes aqui. Pelo jeito, tem bastante problema aí, né, dona Serli? Mas Deus é maior que eles. Pela conversão, especialmente de um deles. Getúlio Conceição, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também pedindo pela união, reconciliação de toda a família e pelo aniversário do Carlos Carvalho. Parabéns, viu, Carlos? Parabéns. Deus abençoe você muito, 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 muito mesmo. Daqui a pouco tem uma oração. Vamos fazer uma oração. Padre Miguel Ângelo é sacerdote, as mãos dele são ungidas para ungir. Estamos aqui. Ungidas para abençoar e nós vamos rezar juntos. Além disso, os seus pedidos vão por 100 missas. 100 missas, tá bom? Vamos fazer mais uma perguntinha aqui, padre. Meu filho, minha filha, hoje nós estamos falando em conflitos pais e filhos. Nós vamos reservar um programa só para falar de problemas do casal. Infidelidades, pode ser infidelidade dentro do casamento, tem outros tipos de infidelidades, né? Aí no mundo afora, não é só dentro do casamento. Vamos falar do problema do adultério, de traição, ou seja, tudo a mesma coisa, né? Sim. E também do que acontece entre o casal. Um programa para isso, tá? Hoje nós estamos reservando mais para problemas entre pais e filhos, né? Certo. Problemas de geração. Eu acredito que isso acontece, viu? Problema que vem na carga genética e emocional. E espiritual. Maldições. Com certeza. Maldições nas famílias. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. É isso aí. E a missa cura tudo isso, não cura, padre? Com certeza. O sacrifício de Cristo... Fala lá, padre. Fala no olhinho da pessoa. O sacrifício de Cristo é o cume, o ápice de toda cura e de toda libertação. A gente tem o costume de falar, eu vou na missa por cura e libertação. Toda missa te cura, toda missa te liberta. Basta que você abra o seu coração, que você realmente queira estabelecer esta sintonia, esta harmonia com Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos Senhores. E acontece, né? Com certeza. Acontece. Aí os milagres acontecem na gratuidade, quando a pessoa se disponibiliza por inteiro estar ao lado de Jesus e fazer com que a presença dele esteja também juntamente com ele ou com ela. Olha, eu quero pedir mais uma vez, viu, padre? Estão muitas intenções aqui. Eu quero pedir mais uma vez, é para o seu bem, é para você, é para sua família. Coloque aqui pelos meus antepassados, do lado materno, do lado paterno. Liga agora, pede isso, coloca, registra, a gente vai rezar aqui, né? Reza, dá tempo. Vamos fazer mais uma perguntinha, padre? Vamos lá, tá legal o programa, gostei. Como lidar com meu filho, minha filha, fizeram primeira comunhão, iam na missa, agora, ó, bye, não quero mais ir. O que eu faço? Amarro e levo na igreja? Testemunho primeiro dos pais, dos avós, como eu disse, é muito importante porque na catequese lá na paróquia onde eu estou padre, acontece isso. Os pais levam os filhos para a catequese, deixam lá, mas não participam da vida da igreja. Você vai, mas eu não vou, né? Entendeu? Só cobra do outro, aí não vale. Como a criança vai estabelecer este compromisso com Deus?
Eu estou padre hoje porque minha mãe me levava à igreja, minha mãe participa da igreja, meu pai me levava à igreja, me colocaram na catequese. Eu aprendi a rezar, não foi com a catequista. Hoje as crianças chegam sem saber rezar nada. Não sabe fazer um sinal da cruz, Não né? sabe, tem que aprender tudo na catequese, na igreja. E eu não, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe foi minha primeira catequista, ao lado dela, né? Sempre antes de dormir, tinha que rezar, querendo ou não. Então você pai, você mãe, você avô, avó, tio, Bisavó, tia, tem muita bisa, muito biso que aqui. cuida, né, de pessoas aí, do seu neto, do seu bisneto, do seu filho, da sua filha, você é o responsável, o catequista para fazer esta pedagogia, este caminho com esta criança, com este adolescente. E não pode deixar para depois, não. Que a nossa mente vai se acostumando a um comportamento muito liberto, muito libertino, muito livre, sem limites. Nós temos medo hoje de dizer não, nós estamos aprovando todos os comportamentos dos nossos filhos, isso fica muito perigoso. Então nós temos que dar o limite, você pode ir até aqui. Eu te dou a liberdade, eu falei na igreja essa semana, você não precisa cortar as asas do seu filho para os sonhos que ele tem. Mas você tem que fazer igual, já viu aqueles aviõezinhos que funcionam com uma cordinha, ele fica voando? Você deixa voar, ele vai treinando. Quando você souber que ele já tem capacidade de voar mais, você corta e deixa ele voar. Mas aí vai voar direito, né? Aí vai voar direito, mas você precisa acompanhar. Então, o processo do acompanhamento é assim que se dá, é o processo, né, daquele que está ao lado observando muito mais do que falando e criticando. As críticas não levam a lugar nenhum. A gente estraga as pessoas criticando, as pessoas vão ficar armadas contra nós e vão fazer comportamentos, às vezes, propositais, até mesmo de forma inconsciente, para revidar. Para rechaçar, né? É. Ah, eu não quero saber. Aí então... não vai ter crescimento. É o que eu falei. Quantas mães, quantas avós, quantas tias rezam pelos seus filhos que usam drogas? E não resolve nada, eles continuam usando drogas. Pois é. Então, é um comportamento preciso, porque eu já atendi e atendo muitos pais e muitas mães de filhos adictos, e aí você vai perceber o comportamento do papai e da mamãe. E aí quem que vai para a terapia? O papai e a mamãe daquele sujeito, que não é uma criança, já é um adulto, mas o papai e a mamãe precisam se entender. Tem conflitos, tem traumas mal resolvidos, e o filho às vezes está, como eu falei, ocupando aquele comportamento por um amor cego pelos pais. E a carga genética, né, padre? É isso aí. Então, é muito oculto, está muito por trás daquilo que a gente vê, nós julgamos pelas aparências. Ninguém pode ser julgado pelas aparências. A gente vê uma pessoa que está presa, a gente já julga, é vagabundo. Não presta, vê uma pessoa, né, que é assassino, já não presta. Vai fazer uma análise com aquela pessoa, coloca ela diante de você, escuta a história daquela pessoa. Não estou aqui defendendo. As pessoas, né, elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, tem que haver justiça, isso tudo a gente entende. Mas tem uma história, né? Tem uma história. Se você sentar com essa pessoa e levar em conta essa história que tem ali por trás, você vai agir como? Com misericórdia, assim como Jesus fez. Aí que entra o cristianismo. Não tem nada separado. Ah, padre, você é terapeuta, você é psicanalista. Não, a vida é uma só, né? A vida é uma só. Né? Eu consigo fazer a fé acontecer dentro dos meus trabalhos no dia a dia. Não pode fatiar a vida, né, gente? Não vamos fatiar, não é presunto, né? Para fatiar. Então, vamos para um breve intervalo. Eu sei que você vai aproveitar esses momentos do intervalo para ligar 0800 777 0021 ou então brasilcristão@rs21.com.br. Nós queremos rezar por você. Manda um listão de nome, não tem problema. Né? Com certeza. Manda aquela lista enorme. Ai, mas eu tenho vergonha de mandar. Pelo amor de Deus, não tenha medo e nem vergonha. Nós vamos rezar. Tem sorteio daqui a pouco, um livro de cantos, mais 10 novenas, tá bom? Para todos que participarem. Vamos rapidinho para o intervalo, para voltar rapidinho, para a gente falar mais de Deus, tá bom? Até já. Ciência e fé, um caminho possível? Padre Air Mendonça nos traz esse questionamento. Você não pode perder.